crianças! Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa e na aula de hoje iremos realizar as atividades do livro das páginas 88 e 89, certo? O tema da nossa atividade é parágrafo. Então vocês podem até estar se perguntando, professor, e o que é parágrafo? Gente, parágrafo é esse recuo aqui, ó. Prestem atenção. Veja que a palavra era foi dado o quê? Um espaço, digamos lá, aqui é o início. Veja que a palavra num foi logo no início aqui do espaço que está na cor destacada aqui. Já para escrever a palavra era, veio o quê? Foi dado um espaço. Então, isso aqui é chamado de parágrafo, que é feito no início da frase, certo? Então, preste bem atenção. O parágrafo é um recuo, um espaço deixado no início da linha e começa a escrever a frase lá na frente, ok? Sempre começando com letra maiúscula, por ser início da frase. E quando você conclui uma frase de um texto, você finaliza com um ponto, certo? Muitas vezes, como nós temos aqui no nosso parágrafo, o ponto final. Por que você precisa utilizar esses sinais de pontuação? Você usa aqui o ponto final para que as frases não fiquem todas misturadas, todas juntas, ok? Então vamos lá. Primeira questão. Leia com bastante atenção os trechos do conto Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, a seguir organizados em 3 partes no quadro. Primeiro, a apresentação e localização do lugar e do tempo em que se passa a história. Era uma vez, num lugar muito antigo, num tempo muito distante, um reino chamado Pérsia. Segundo parágrafo, a apresentação de Aladim. Nesse reino vivia um menino chamado Aladim. Ele adorava passar seus dias correndo pelas ruas, brincando com as pessoas e subindo nos telhados das lojas do mercado. Terceiro parágrafo, a apresentação da situação vivida pela mãe de Aladim. Aladim morava com sua mãe, que era viúva e não aguentava mais ouvir tantas reclamações sobre seu travesso filho. Então, prestem atenção, porque cada parágrafo trouxe uma informação. O primeiro apresentou o local, certo? A localização e o lugar onde se passa a história. Segundo parágrafo, que é o azul, apresentou Aladim. E o terceiro, a situação vivida pela mãe de Aladim. Então, cada parágrafo trouxe uma informação diferente, uma nova informação ou uma informação diferente, ok? Letra A. Na primeira coluna do quadro, a indicação da informação apresentada em cada trecho. Leia novamente essas informações com o professor. Então, vocês vão ler sozinhos, porque o professor não vai até a casa de vocês, ok? Vejam só. Ao escrever textos, costumamos organizá-los em partes, conhecidas como parágrafo, como está aí, ó. 3 partes. Para isso, deixamos um espaço em branco no início da primeira linha de cada parágrafo, um pouco depois da margem esquerda. Letra B. As informações presentes em cada parágrafo do quadro são as mesmas? Pronto. Se vocês acham que as informações desses 3 parágrafos são as mesmas, vocês vão colocar sim, são iguais. Se vocês acham que não, então vocês vão dizer que não. Por quê? Se não, é porque são informações novas ou diferentes. Letra C. Que característica marca o início de cada parágrafo? Gente, foi acabado de explicar. Você só vai saber que é um parágrafo porque tem uma característica comum, que quando vamos fazer o parágrafo, todos eles aparecem, em todos os parágrafos, essa característica aparece. Expliquei no início, aqui nessa partezinha verde tem mais uma explicação sobre isso. Na letra D, por que o uso do ponto final no final de cada parágrafo é importante no texto? Expliquei a vocês também, certo? Vejam, mais uma informação. Ó. O uso do parágrafo com o emprego do ponto final organiza o texto visualmente e marca a sequência de ideias que vão, pouco a pouco, sendo apresentadas ao leitor. Certo? Vamos agora para a página 89. Na página 89, vocês vão realizar a seguinte atividade. Vejam só. Forme dupla, vocês não vão poder formar dupla, então vamos realizar sozinho. Organizem os trechos a seguir
e escrevam na linha abaixo a sequência correta dos parágrafos, indicando as letras correspondentes na ordem em que devem aparecer. Então, aí nós temos o texto Alibaba. Ele está desorganizado. Como é que eu digo desorganizado? O parágrafo A que está aparecendo aí não é o início da história. E vocês sabem que um texto ele tem que ter início, meio e fim, certo? Então vocês vão ler várias vezes, leiam todos os parágrafos e aqui vocês vão escrever. Vocês vão colocar aqui, por exemplo, se vocês acham que a história começa no parágrafo D, então vocês vão escrever letra D, que é esse parágrafo aqui, certo? Depois vocês vão procurar qual é o parágrafo que vem depois do parágrafo D, pode ser o G. Então é isso que vocês vão escrever aqui, ó. A letra que indica o início da história e a sequência correta. Aqui vocês têm A, B, C, D, E, F, G. Só que está desorganizado. Vocês vão organizar. Por exemplo, quando diz o segredo chega a Cassim, irmão de Alibaba, ganancioso, isso aqui não é o início da história. Vocês vão procurar qual é o início da história. Veja que o título é Alibaba. Então, o ideal é que vocês procurem o parágrafo que apresenta Alibaba. Vocês lembrem que o personagem principal é Alibaba. Então, partam desse princípio aí para que vocês encontrem o início da história, certo? Eu vou deixar com vocês, depois eu faço a correção. Ok? Então, refrisando aí, ó, vocês vão organizar esse texto. Ele está desorganizado, certo? E vocês vão organizar, colocá-lo na ordem correta. Vocês vão escrever tudo? Não, vocês vão escrever só a letra que representa cada parágrafo, colocando na ordem certa. Qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o quarto, qual é o quinto, qual é o sexto, qual é o sétimo, certo? Qual o oitavo parágrafo. São 8 parágrafos que não estão na ordem correta e vocês quem irão colocar na ordem correta, lendo o texto várias vezes. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa atividade de hoje de língua portuguesa. Vocês irão encontrar nas páginas 88 e 89 do livro de língua portuguesa. Uma boa atividade para todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.